Jacó parte de Berseba como um homem marcado. Não carrega apenas a bênção arrancada do pai, mas também o fardo da culpa, o peso do engano e a ameaça do irmão que jurou sua morte. O caminho em direção a Harã não é somente uma viagem em busca de refúgio. É um deserto interior, onde a consciência arde e a solidão o cerca como uma sombra. O herdeiro da promessa caminha, mas seus pés estão feridos pela poeira do exílio. O texto sagrado não suaviza sua condição. Aquele que deveria ser abençoado na plenitude da honra de Deus, agora é um fugitivo sem lar. O escolhido repousa no chão nu, com a cabeça sobre uma pedra dura. Aqui a ironia se revela. A promessa que o torna príncipe entre os povos não o impede de dormir como um mendigo sem teto. É nesse contraste que a narrativa adquire sua profundidade. O eleito de Deus não é sustentado por riqueza, mas pela palavra eterna que ainda há de se manifestar. Na escuridão da noite, o céu se abre em sonho. Jacó contempla uma visão que supera qualquer engenho humano. Uma escada fincada na terra, erguendo-se até tocar o céu. Sobre ela, os anjos sobem e descem, mensageiros do Eterno que atravessam a fronteira entre o invisível e o visível. No alto da escada, não há silêncio, mas voz. O Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque, proclama sua presença. Ele reafirma a promessa. A terra onde Jacó repousa será sua herança. Sua descendência se multiplicará como o pó, e por meio dele todas as famílias da terra encontrarão bênção. Mas o núcleo da revelação não está apenas nas promessas futuras. Está na palavra imediata e íntima. Eis que estou contigo, guardar-te-ei por onde quer que fores. Não te deixarei até que cumpra tudo o que te prometi. Eis o coração da eleição. Jacó, o enganador, caminha agora sustentado não por sua esperteza, mas pela fidelidade de um Deus que não volta atrás em sua palavra. A escada é o símbolo oculto desse mistério. O céu não é alcançado por passos humanos, mas pelo movimento soberano do Altíssimo que desce para se encontrar com o homem caído. Jacó desperta sobressaltado, e suas palavras carregam temor e assombro. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O solo deserto se transforma em espaço sagrado. A pedra que lhe servira de travesseiro é erguida como coluna e ungida com óleo, tornando-se testemunho material de uma experiência que ultrapassa a lógica humana. Ele dá ao lugar o nome de Betel, Casa de Deus, pois ali, no meio da sua fuga e pobreza, descobriu que o céu pode se revelar sobre a terra. Assim, o fugitivo é transformado em peregrino. O enganador é lembrado de que a bênção não depende de sua astúcia, mas da escada invisível que o liga ao Deus eterno. Aquele que partiu vazio começa a compreender que caminha com uma promessa maior que sua culpa, maior que sua vergonha, maior que o ódio de seu irmão. Em Betel, Jacó não conquista Deus. Deus desce até Jacó. Jacó desperta do seu sono em Betel, mas não desperta apenas dos olhos, desperta da alma. O sonho da escada que tocava os céus não fora um devaneio de fuga, mas um encontro com o Deus vivo, o mesmo que caminhara com Abraão e Isaque, e que agora se revelava a ele. E, no entanto, esse encontro não elimina a luta interior do patriarca. Jacó se levanta, mas ainda carrega em seu coração a tensão entre o homem eleito pela graça e o homem temeroso, que busca negociar sua fé com votos e condições. É nesse instante que sua boca pronuncia palavras que ecoam como espelho da condição humana. Se Deus for comigo, se me guardar nesta jornada, se me der pão para comer e roupa para vestir, então o Senhor será o meu Deus. O voto de Jacó não é ainda o cântico pleno da fé madura, mas o gemido inicial de um coração que busca segurança. Aqui, a eleição divina se encontra com a responsabilidade humana. Deus já havia prometido estar com ele, mas Jacó, em sua limitação, tenta confirmar a promessa por meio de uma aliança condicional. O drama é profundo. A escada revelada a Jacó era Cristo, a ponte viva entre o alto e o baixo, o filho que viria a dizer:
vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa escada não era apenas sinal de comunhão, mas anúncio da encarnação. O céu não ficou distante, fechado em glória inacessível. Desceu até a poeira da terra, até a pedra do exílio de Jacó, até o lugar do medo humano. Cristo, a escada, já estava ali, prefigurado, sustentando com sua presença invisível a promessa que Jacó ainda não compreendia em plenitude. Mas ao lado do símbolo grandioso, há a tensão dolorosa. Jacó fora eleito antes de nascer, amado não por mérito, mas por desígnio eterno. Contudo, a eleição não o dispensava da luta, da peregrinação, das lágrimas. O Deus que o escolheu exige também a resposta da fé, e é nesse ponto que o voto se torna sombra da nossa própria caminhada. Vivemos entre a certeza da promessa e a fragilidade da obediência. Jacó é escolhido, mas ainda teme. É amado, mas ainda barganha. É herdeiro, mas ainda se comporta como fugitivo. A pedra erguida como coluna testemunha tanto a glória de Deus quanto a vacilação de Jacó. O lugar é consagrado, mas o coração do patriarca ainda será trabalhado, forjado, quebrado e reconstruído. Betel se tornaria memória, não de uma fé perfeita, mas de um Deus que não abandona, mesmo quando a fé é imperfeita. Assim, Gênesis 28 revela um mistério maior. O Deus que desce até nós não se apoia na força de nossos votos, mas nos sustenta com a fidelidade da sua promessa. A escada que liga o céu e a terra não depende da subida humana, mas da descida divina. E ainda que Jacó titubeie, ainda que condicione, ainda que vacile, o Senhor já havia declarado: eu estarei contigo e não te deixarei até cumprir o que tenho prometido. É essa tensão entre a eleição absoluta e a responsabilidade da resposta que percorre toda a história da salvação. Jacó carrega o peso da promessa, mas também o fardo de ser homem. Ele é chamado a viver no fio da obediência, sustentado pela escada que aponta para Cristo, o único capaz de unir o pó da terra e a glória do céu. Jacó parte de Betel com passos de peregrino. Não mais apenas um fugitivo em busca de abrigo, mas um homem marcado pelo encontro com o Deus da promessa. O episódio da escada não se encerra como uma lembrança isolada, mas como um selo de destino. Ele sai da terra de Canaã, mas não sai do plano divino. Suas mãos ainda são fracas, seus pés ainda hesitam, sua fé ainda negocia, mas seus ombros agora carregam o peso da promessa que não pode falhar. É aqui que Betel ganha sua grandeza. Não apenas um lugar no mapa, mas um altar que anuncia o futuro. Betel, casa de Deus, torna-se a sombra de algo maior, uma antecipação do que seria a igreja. Pois ali, entre a pedra e o pó, Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas em encontro vivo com o homem frágil. O que Jacó viu foi o prenúncio de que o Eterno não permaneceria distante, mas se inclinaria até a história, fazendo do chão da terra lugar de comunhão. Betel é a miniatura profética do que aconteceria em Pentecostes, quando o céu se abriu e o Espírito desceu sobre homens frágeis, transformando-os em pedras vivas do templo de Deus. Jacó, o peregrino da promessa, é também o paradigma da igreja em sua caminhada. Ele vive entre a promessa garantida e a realização ainda não vista. Assim como Israel carregaria por séculos o peso de uma herança prometida, a igreja hoje caminha entre a eleição e a glória futura, sustentada pela escada que não depende do esforço humano, mas da iniciativa divina. Betel mostra que a fé verdadeira não nasce da força do homem que sobe, mas da graça do Deus que desce. E aqui, o símbolo encontra sua plenitude em Cristo. Ele é a escada, ele é a ponte, ele é o Filho do Homem em quem os céus se abriram. A encarnação é a descida final que a escada anunciava. A cruz é o degrau mais profundo, onde o Filho de Deus toca o pó da morte. A ressurreição é a subida triunfante, levando consigo os que nele creem. Jacó viu anjos subindo e descendo.
Mas nós vemos no Evangelho o próprio Deus descendo e subindo, reconciliando o alto e o baixo, a eternidade e o tempo, a glória e o pó. Teologicamente, Gênesis 28 nos coloca diante da tensão mais profunda da fé. Deus é soberano em sua eleição, mas chama o homem a caminhar em resposta. Jacó não entendeu plenamente, mas seguiu. Sua fé era imperfeita, mas a promessa era perfeita. E é nesse paradoxo que reside o mistério da graça. Não é a firmeza de Jacó que sustenta o plano, mas a fidelidade do Deus que desce. Assim, Betel se torna um memorial eterno. A casa de Deus não é apenas uma pedra erguida no deserto, mas o Cristo que habita entre nós, o Deus que se fez carne e armou sua tenda no meio da humanidade. A peregrinação de Jacó é a nossa própria peregrinação, marcada por fraquezas, votos incertos e tropeços, mas sempre sustentada pelo Cristo escada, o único capaz de nos conduzir ao Pai. No fim, Gênesis 28 não é apenas a história de um fugitivo que dorme no chão e vê um sonho. É a revelação de que o Deus eterno desce até o homem, transforma o pó em altar e promete nunca abandoná-lo até cumprir toda a sua palavra. Jacó seguiu como peregrino, mas a escada permaneceu como sinal. O céu nunca mais estaria fechado.